sou Cláudia Augusta e eu convidei a Ravine para a gente conversar sobre um assunto que, para nós, como mães, é muito importante e que a gente queria passar essa mensagem para todas as mães, que é o tema da nossa live, que é como construir uma forte conexão com os nossos filhos, né? E hoje em dia essa conexão ela é super importante, na verdade ela sempre foi, mas hoje em dia estamos se perdendo muito, né, pelo caminho, os pais se conectando com os filhos. E eu quero apresentar a Ravine. Fala, Ravine, se apresenta. Oi, gente, tudo bom? Aqui, achando um filtro. É um filtro, acho que tá entrando um filtro aí no seu. É. Não quer sair agora, pronto. Eu Entrou. sou a Aline, eu fiz curso com a Cláudia de bolo. E foi o que ela falou, a gente vai falar um pouco sobre essa conexão que a gente tem com os nossos filhos. E a gente também quer saber de vocês, se vocês têm essa conexão, através do que vocês têm essa conexão, se vocês se dão bem com os filhos de vocês, como é que é a relação de vocês. Exatamente. No caso, eu vou contar um pouquinho de como que eu consegui construir essa conexão com as minhas filhas e o porquê que eu venho falando nisso já faz um tempo, já faz alguns meses, porque, para quem não sabe, né, eu tenho duas filhas, a Luciana, ela já vai fazer 12 anos, e a Juliana, ela está com 6 anos, que é a mesma idade da Laura, né, que é a sua filha. Laurinha, Então, assim, conforme as crianças nascem, né, é tudo muito mais fácil. Mas conforme eles vão crescendo, a gente vai vendo que o desenvolvimento deles requer que a gente esteja mais atento a alguns passos, né? E eu participo muito de muitos grupos de mães, porque ninguém nasce sabendo ser mãe, né? A gente nasce, vira mãe e depois que a gente aprende, né? Então, assim, eu participo muito de grupos de mães e eu leio muitos comentários, vejo muitos relatos de mães que têm sérios problemas de relacionamento com os seus filhos. Muitos. E, assim, eu me sinto até lisonjeada porque eu não me identifico com esse tipo de problema de relacionamento. Então, quando eu vejo um tipo de comentário, eu até fico meio assim de responder, porque é uma coisa que, para mim, não é a minha realidade. E aí eu comecei a querer entender o porquê que não era essa a minha realidade. Sendo que as minhas filhas têm basicamente a mesma idade das crianças dos grupos que eu participo. E aí a gente começa a conversar com essas mães e a gente acaba descobrindo o que a gente acaba fazendo de diferente, né? Então, assim, o meu diferencial aqui em casa com as minhas filhas sempre foi que eu estou sempre junto delas, trazendo elas para perto de mim em tudo que acontece aqui em casa. Mas, e para quem já conhece um pouquinho a minha história, né, sabe que eu entrei na confeitaria foi justamente por conta do nascimento da minha filha, que eu comecei a fazer os bolos para ela, não tinha intenção nenhuma de vender, até porque eu não me imaginava fazendo bolo para vender, era mesmo para ela. E uma coisa que começou assim, meio que sem muita pretensão, mais para frente eu comecei a vender os meus bolos, lógico, porque a gente acaba melhorando e as pessoas vão querendo encomendar com a gente, a Ravine sabe, né, Ravine? Então, eu comecei a perceber que, além disso, a confeitaria ela estava me ajudando muito no meu relacionamento com as minhas filhas. Porque eu estava sempre na cozinha testando receitas e ela estava sempre ali. Nessa época era só a Luciana mesmo, que é a mais velha, né?
E isso, você já deve ter ouvido falar, né, Ravine, que a confeitaria, ela, na verdade, assim, cozinha é uma terapia, né? No nosso caso, no meu caso, foi a confeitaria que é uma terapia, uma verdadeira terapia. Então, assim, a confeitaria, no meu caso, e a cozinha, ela conecta a gente com os nossos filhos. E eu quero que você me fale aí na sua casa como é que funciona isso. Que aí depois eu conto mais um pouquinho da minha história, que as pessoas vão entender como é que a gente vai desenrolar isso, como é que a gente faz, né, isso, essa mágica acontecer. Aqui em casa foi mais ou menos assim, igual a você. Eu fiz aniversário de 1 ano da Laurinha e eu não conseguia pôr em lugar nenhum, em lugar nenhum. E a mulher que fez a decoração, ela falou assim: se você quiser, eu faço o bolo para você. Eu falei: claro que eu quero, óbvio. Ela acabou fazendo, me salvou, assim, 1 mês antes de fazer o aniversário da Laurinha. Eu não tava achando nada, nada. Também decidi tudo em cima da hora. Quando foi, eu vi o bolo dela, achei lindo. Eu falei, gente, como é que faz isso? Pasta americana? Eu não sabia, nunca tinha nem ouvido falar em pasta americana. Aí fui, me interessei mais, fiz um curso. O segundo aniversário da Laurinha foi na creche de 2 anos. Eu acabei fazendo o bolo da Luna, que ela furou todinho, né? Que a gente não pode deixar que a criança já vai direto no bolo. Aí ela furou o bolo todinho e começou. De lá pra cá, eu só não fiz o bolo de 1 ano da Laurinha. O resto, todos os bolos eu acabei fazendo. E com ela junto, sempre na cozinha. E ela acha assim, mágica, né? Você coloca o bolo no forno e ela fica lá. Liga a luzinha, vendo crescer. E a melhor parte pra ela é confeitar. Se eu chamar ela aqui agora, vai falar. Que é decorar o bolo. Ela adora, ela gosta de mexer nas minhas massas, nas minhas coisas. Deixa a gente sempre. Tá chorando, Cláudia? Não, eu tô suando mesmo. Tá calor aqui. Ora. Aí tá emocionada, né? Porque falar, Os filhos da gente são é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Então, falar assim, sem falar dela, não tem como, porque tá sempre perto, tá sempre presente. Acende o forno, já vem correndo pra cozinha, quer mexer, quer quebrar um ovo, quer estar sempre perto. E eu acho que não poderia ser diferente, né? Eu queria saber das pessoas aí que entraram na live, que tem filho. uhum, Tem muita gente que trabalha fora, eu também trabalhava fora, mas eu sempre prezei, assim, ter uma conexão com a Laurinha, sabe? O tempo que a gente tivesse, o tempo que eu tivesse livre, folga, vamos passear, vamos fazer um bolo, a gente tá sempre na cozinha. Então, acho que isso agrega valores. A gente consegue criar memórias, né? Porque ela perdeu o dente agora recentemente e eu fiz um bolo para ela numa festa do que dente. ela nunca vai esquecer. Ela nunca vai esquecer que ela fala Ela pra nunca vai esquecer. E eu tô esperando a Juliana perder o primeiro. Deixa ela não escutar, não, que eu vou falar baixinho pra ela não ouvir. ela tá me Esperando ela perder o primeiro dentinho para justamente fazer um bolinho para ela, porque realmente é o que marca, né, a Laurinha. ela Então, assim, mas é igualzinha a Juliana, não tem jeito. Criança sendo criança, é aquilo que a gente fala, né? Então, assim, o que acontece é que muitas mães também não sabem, né, fazer muitas coisas na cozinha. Né? Muita gente não sabe fazer nada na cozinha, não sabe nem fritar um ovo. E se elas soubessem o quanto isso pode trazer de benefício, né, para o relacionamento dos filhos em si, todo mundo estava na cozinha. Porque enquanto eles ainda são pequenos, né, eu tenho uma de 12, eu estou acompanhando o desenvolvimento dela. 12 não, ela fala que tem 12, mas ela ainda tem 11, ela vai fazer 12 só em setembro. olha, Mas assim, então assim, eu acompanho o desenvolvimento dela, já passei por várias fases, e eu sei que, infelizmente, agora, você perguntou se eu estava chorando, agora tem como. Passa rápido, passa cura. muito rápido. Quando a gente vê, já tá grande e a gente
perdeu muita coisa se a gente não souber aproveitar. E então, assim, eu... As memórias... porque passa, né? A gente guarda tudo isso, todo aquele passo a passo que a gente fez. Então, assim, a gente que está atenta para isso, né? A gente consegue fazer esse acompanhamento. Agora, você para pensar, aquela mãe que não está atenta para isso, eu sei que, no meu caso, né? Eu sempre trabalhei de casa, né? Sempre foi o que eu escolhi fazer para ficar mais perto da minha filha. Então, assim, eu não tenho essa experiência de sair. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, que deve ter muita gente que faz bolos e tudo, a gente que trabalha de casa, a nossa rotina ela é muito mais puxada. Porque a gente passa o dia inteiro trabalhando e à noite, quando as pessoas às vezes vão dormir, a gente acaba virando a noite trabalhando. Então, assim, não é porque a gente está em casa o tempo todo que a gente tem muito mais tempo. Lógico, a gente acompanha muito mais de perto, mas, né, não é aquela coisa também de você ficar parada, né, e ficar só assistindo. Você tem os seus afazeres. Então, assim, a gente poder fazer isso por elas, né, que no nosso caso são meninas, mas quando eu comecei a falar que são realmente as doces memórias que a gente tem da infância. Eu tenho várias memórias da minha infância que são assim, não são relacionadas, porque a comida ela conecta. Então, eu abri uma caixinha de perguntas ontem e perguntando, né, às pessoas se elas tinham memórias afetivas, e que eu gostaria de saber, porque é uma coisa que eu lembro com muito forte em mim quando eu era pequena. Então, eu recebi relatos de pessoas e, na maioria delas, acho que todas elas estavam relacionadas à comida, tá? E, assim, coisas simples do dia a dia que realmente marcam a memória de uma criança. A Juliana aqui em casa, ela enche a boca e fala: mamãe, você é a melhor confeiteira. Porque ela acompanhou todos os passos. E eu me lembro até hoje, quando eu fiz o meu primeiro bolo para a Luciana, ela era pequena, mas eu me lembro do olhar dela para aquele bolo. Ela já tinha 8 meses. Então, assim, a gente faz com amor. O bolo ficou horrível, lógico. Naquela época ainda era a época de Orkut. Eu não sabia nada de nada mesmo. Eu comprava as coisas de revista e fazia olhando pela revista e saiu o que deu. E mesmo assim, daquele ali eu vi que alguma coisa daria certo para fazer, porque quem tinha que agradar, agradou, que foi, né, o olhar dela. Quando eu vi aquela coisa dela ver o bolo, aquilo ali me motivou a fazer todo mês, porque foi para comemorar o mês dela. Então, eu demorei um pouquinho para poder fazer bolos grandes, porque realmente eu não acreditava que era possível aprender. Porque, não sei você, né, mas eu solava bolo de caixinha mesmo, falo mesmo, não prestava. Solei. Prestava. Não? De caixinha eu nunca solei, de caixinha não. Até de caixinha eu solei. Meu marido fala que quando a gente casou não sabia nem fritar um ovo. Mas lógico que eu fingia que não sabia só para não ter que fritar, né? Mas assim, na verdade, a gente vai evoluindo, né? E uma coisa que começou, que eu fazendo para ela, lá na frente, aqui na frente, me fez perceber que é a conexão que eu tenho mais forte com elas, que é através do que eu faço para elas. É por isso que, assim, eu acabei de 6 meses para cá, a gente já está na metade do ano, né, praticamente. Eu já tenho um canal no YouTube já faz bastante tempo, desde 2010, se eu não me engano. E eu não ligava muito para ele, mas assim, eu comecei... Esses dias você falou, né? Vou lá pegar a sua receita de bolo de cenoura. Eu tenho a foto que você me mandou, vou postar depois, a Laurinha fazendo bolo de cenoura.
E tem uma frase que ela falou que você escreveu para mim, que aquilo ali eu falei, nossa, cumpriu totalmente o papel de eu pegar, fazer o vídeo e postar lá, porque é o que eu vivo aqui na minha casa e eu. Vou chorar. E eu de coração queria compartilhar com todas as mães que, que têm alguma dificuldade, né? Porque a partir de compartilhar essas experiências que eu tenho, de compartilhar as receitas, porque não são só receitas, porque receitas tem aos montes, né? Se você der você acha um monte, mas assim, quando eu postei aquela receita foi porque a mãe de uma coleguinha da minha filha virou para mim e disse: nossa, eu não consigo fazer bolo de cenoura, meu bolo de cenoura fica embatumado. Eu falei, nossa, faz a mim então. Aí eu falei, vou botar lá. E ela fez e me mandou, igual você, mandou lá a foto, toda feliz porque o bolo de cenoura dela ficou perfeito. Então, assim, eu recebo vários relatos de mães que, infelizmente, né, eu tenho alguns vídeos lá no canal que eu falo sobre essa conexão com os filhos. Então, eu já recebi vários relatos de mães que, infelizmente, só descobriram que não criaram essa conexão com o filho quando o filho já estava lá com seus 15, 16 anos. Que eu acho, que eu percebo, né, no dia a dia que a gente convive com outras pessoas, que é a fase mais difícil, né? Essa convivência que a gente tem com eles de pequeno, se ela não for aproveitada como deveria, como eu, graças a Deus, conscientemente eu aproveito com as minhas filhas e que você aproveita aí com a sua. Se não houver essa conexão lá na frente, infelizmente, é muito difícil. Eu recebi o relato de uma mãe que a filha dela já com 18 anos, ela falando para mim, eu errei, eu sei que eu errei quando ela era mais nova e agora eu não sei como consertar. Então, assim, é muito triste. Eu devo ter perdido esse comentário dela, porque ela viu o meu vídeo, ela me mandou um WhatsApp, e aquilo ali eu fiquei muito triste, porque a única resposta que eu tive para ela foi de falar: olha, sua filha está viva, você está viva, vocês ainda têm muito tempo para corrigir. Isso é Mas, verdade. assim, por que a gente não pode aproveitar enquanto? A Juliana está lá dentro com o pai, senão já tentou fugir algumas vezes. Porque, assim, é essa conexão que a gente precisa construir. E conscientemente, tem que ser consciente. E espalhar essa mensagem para todas as mães, porque filho é uma coisa, é o que a gente tem de mais precioso, né? E eu já ouvi muitos relatos já tristes, não foi nenhum nem dois. E isso foi o que me motivou, que me moveu a te convidar. Quando eu te fiz lembra que eu fiz a pergunta para você sobre se você achava, porque eu vi que você está sempre com ela, está sempre na cozinha com ela, igual aqui em casa. E aí você me respondeu, fala um pouquinho. Te respondi, acho que eu não lembro muito bem. Acho que eu falei que Você a gente. falou, claro, claro ajuda muito. Eu respondi que só pode dar o que a gente recebe, né? E não tem uma maneira diferente. A Não, não Laurinha, tem. né? Eu faço qualquer coisa por ela. Ela tá aqui agarrada comigo, onde eu vou, eu levo ela, não tem jeito. Ela é demais. Fica quietinha. Sim, a confeitaria aproximou ainda mais a gente, porque para mim ela não ia se interessar. Eu começo a fazer coisas em casa e ela, mãe, o que que você tá fazendo? Mãe, o que que é isso? Igualzinho. Para o ovo? Mãe, o que que é isso aqui? Peneira. Eu não sei o que é uma peneira, deixa eu ver o que é uma peneira. E pega a peneira. Vai fazer o que com isso? Peneirar o açúcar, hein? Elas Aí, acabam conhecendo muito mais do que muita pessoa adulta por aí, com né? essa De utensílios. acabou não sendo só bolo. Toda vez que eu fazer alguma coisa, fazer uma lasanha, ou fazer um É, empadão, semana
retrasado, fiz um empadão com ela, pegou a massinha, Eu botou, vi, coisa mais linda, cortou. botou pra passar, ela passando meus bonecos em cima do empadão, é a melhor coisa. E eu tô tendo essa oportunidade agora, na pandemia, né? Infelizmente, agora. Mas eu sempre trabalhei fora, diferente de você que sempre teve em casa com as suas filhas, ter esse privilégio, né? Eu sempre trabalhei fora, prezei isso, de com ela. Sempre valorizei muito a família, sabe? De estar perto. É, porque por mais que a pessoa trabalhe fora, ninguém trabalha fora o tempo todo. Sempre 100%. tem uma folga na semana ou 2 folgas na semana, mas o que que acontece é que as pessoas elas priorizam outras coisas e acabam esquecendo de priorizar aquele tempinho, nem que seja 1 horinha que você bota para fazer alguma coisa com o seu filho, né? E assim, a gente come, né? A gente come, a gente almoça, a gente janta, a gente toma café. Não precisa ser só bolo, né? Pode ser o Bolo. café da manhã. Hoje mesmo, a Juliana acordou e pediu panquecas, né? Eu falo, ai, Juliana, hoje não, só final de semana, mas aí a gente vai, tá bom, a gente vai lá e faz. Então, assim, a criança, ela vai registrando na cabecinha dela tudo que você faz por ela, né? E isso vai, daqui a um tempo, vai ser aquela lembrança que muitas pessoas me mandaram ontem no privado, coisas que do dia a dia que a gente guarda com todo carinho. E, assim, a minha memória mais forte que eu tenho quando eu era pequena era quando eu já nem tenho muito contato com os meus parentes a gente ia para Queimados. Era acho que tipo assim, uma vez por ano, e eu tenho quase certeza que as minhas irmãs, a minha irmã mais velha, pelo menos, é a mesma lembrança que ela tem, de que quando a gente ia e a família toda se reunia e todo mundo fazia um monte de comida, era sempre Natal, né? Então tinha muita comida. Então assim, a gente passa muitos apertos, né? Antigamente a gente passava mais apertos, mas sinceramente a parte difícil da minha infância, ela meio que a gente esquece. A gente É. lembra mais dos momentos bons, são os que ficam, são os que marcam, né? E a gente ter essa. Nessa época que a gente está vivendo, as mães estão mais em casa com os filhos. Só que eu sei que aqui, por exemplo, aqui em casa, se eu não policiar, fico o dia inteiro no tablet, na TV, né? E engraçado é que assim, aquele horário que eu me dou conta que passou mais tempo do que devia no tablet ou vendo TV, eu dou aqueles esbregue, falo, ó, acabou, não vai ver mais nada, desliga. Não dá 10 segundos, tá atrás de mim na cozinha perguntando, mãe, o que que você tá fazendo? É assim Então, mesmo. assim, não é aquela criança que você fala, acabou, não quero, né? E vira e fica de bico, se tranca, não é. É aquela criança que você, quando você fala, não vai mais fazer isso, ela chega para você e vem te perguntar, mas eu quero te ajudar. A Luciana é uma, mãe, mas eu quero te ajudar, o que que você está fazendo? Porque, assim, é a nossa conexão. A gente tem essa conexão dela chegar para perto de mim e a gente tá sempre ali fazendo alguma coisa junto. E isso é importante demais da conta. E eu quero, obrigada, te agradeço por ter vindo aqui compartilhar com a gente. A Laurinha também, a sua experiência, porque pode ter certeza que é o que ela vai guardar com mais carinho e aquela memória que quando alguém perguntar assim, quando você era pequeno, o que, que você mais gostava de fazer? Eu tenho certeza que quando a minha mãe a gente fazia bolo de cenoura, alguma coisa. É o momento de vocês duas que vocês estavam na cozinha, porque eu já fiz essa pergunta para as minhas filhas, já pedi outra pessoa para perguntar que não tem nada a ver comigo, para ver o que, que elas iriam responder, e elas responderam exatamente isso. Então, não tem o que se paga. Eu vi que você escreveu que ela falou que ela fez o bolo mais gostoso, ela falou o bolo mais maravilhoso de todos, não foi? Bolo de cenoura que a gente fez foi o quê? Foi o quê? O perfeito do mundo que ela fez.
Mais delicioso. E elas vão despertando esse interesse por outras coisas, né? Que hoje em dia, se a gente deixar, é só a internet, né, Ravine? Não tem jeito, né? Pouquinho, né? Pegar, fazer alguma atividade, mesmo que seja dentro de casa. Agora a gente não tá podendo sair. Aqui também. Ela estava desenhando, aí ela inventou de cortar as bonecas e fazer roupa e colar. Ih, garota, Juliana também tá fazendo isso. Juliana, cadê? Não tem aqui. Tinha um ali no chão agora. É umas bonequinhas bem miudinha. E ela ainda falou pra mim que queria que eu tirasse. Eu tirei uma foto. Queria que eu tirasse uma foto para eu botar na internet que ela queria doar para as crianças que não tinham dinheiro para comprar brinquedo. Aí eu falei, mas filha, porque eu entendi que ela estava querendo vender. Eu falei, mas filha, quem é que vai comprar? Aí ela, não, mãe, não, mas não é para comprar com dinheiro, não, mãe. É porque para ela comprar, né? Ela, não, mãe, mas não precisa pagar com dinheiro, não. É para as crianças que não têm. Então, assim, você vê o pensamento dela. Essas coisas a gente faz o coração da gente encher. E é a mesma, não sei de onde que ela tirou essas bonequinhas que ela também tá fazendo, recortando tudo. Todo dia me pede papel. Isso aí. Eu falo, Juliana, vai acabar o papel aqui de casa. Então, ela fez umas bonecas desse tamanho, enormes. Engraçado. E ontem ela me deu uma. E agora eles não estão ligando mais pro brinquedo. É o tablet ou é agora essa boneca aí de papel que eles estão fazendo. E aqui agora, a Andréia está falando, os filhos são espelhos dos pais. É verdade. Se a gente não der o exemplo, eles não vão seguir, eles vão seguir os exemplos da rua, né? Então a gente tem que estar sempre atento para o que a gente passa para eles, né? Tem que ficar de olho. Deixa eu dar uma olhada aqui que se tem alguma pergunta. Eu acho que eu não consigo ver. Não, entrou. Tem alguém falando aqui, saudade dos seus bolos. Obrigada. Então, vamos lá. A gente vai finalizando por aqui. Então, assim, o que eu quero deixar, deixa eu ver aqui para aparecer. A mensagem que a gente quer passar, eu e a Ravine aqui, é que, e assim, não é só a Ravine, né? Eu já dei aula para várias alunas, muitas delas vieram me procurando pensando em fazer os bolos de aniversário do filho. A maioria das vezes, quem tem filho, a primeira pensamento dela é: eu quero fazer o bolo do aniversário do meu filho. E eu tenho relatos da Josiane, da Tainá, de que, assim, é uma conexão super importante. Então, a gente passar essa mensagem que é o mais importante, né? Que você tem que se conectar com o seu filho, porque se você fecha uma conexão com ele, ele não vai sofrer, ou vai sofrer muito menos influências externas, porque elas estão aí, né? A gente sabe, e são muitas. Então, a gente tem que ficar com os dois olhos bem abertos, né? E aqui, eu tenho um menino e ele gosta de fazer bolo também. Sim, tem uma outra menina, uma seguidora minha, que é a Fernanda, acho que é Fernanda. Ela, há um tempo atrás, ela me mandou uma foto do filhinho dela, pequenininho. Ele também, todo empolgado na cozinha com ela. Não é só a menina que gosta de estar na cozinha, muito pelo contrário, os meninos também adoram. E outro dia teve uma senhora que me falou que o filho dela, desde pequenininho, ficava com ela na cozinha, e hoje em dia ele é o melhor amigo dela. Tem coisa melhor? A gente ouviu isso de uma mãe, ela falando: Cláudia, foi a melhor conexão que eu pude ter com o meu filho, porque hoje em dia ele me ajuda e eu posso dizer que ele é o meu melhor amigo. E isso não tem preço pra gente. Porque é desesperador a gente pensar que o nosso filho vai chegar com 15, 16 anos, né? E a gente, do nada, você praticamente deixa de ser uma pessoa, uma influência positiva para ele, e as externos passam a ser uma influência. Isso,
a gente tem que cuidar para que não aconteça. Então, como a Ravine fez e muita gente faz, eu convido a quem está aí a testar, faz um teste. Se você ainda não tem uma conexão com seu filho, seja na cozinha, aí homens gostam de fazer trabalhos manuais, seja o que for, cria essa conexão com seu filho. E foi por isso que eu criei lá o canal, tem o meu canal do YouTube, se não quiser ver no meu, vê em outro, tem vários, pesquisa lá no YouTube que você vai achar várias receitas, vê as que tem os comentários mais positivos, porque para ver se dá certo mesmo, e testa, faz com o seu filho, ou com a sua filha, com um sobrinho, com um afilhado, com um neto também, e escolhe um final de semana, um feriado, alguma coisa, um dia que você tenha mais tempo para fazer, e faz. E aí, o que você faz? Faz com ele, vai passar aquela tarde gostosa que criança adora fazer e comer logo depois quando não está comendo durante. A Juliana é assim, se tiver chocolate no meio, ela tá lambendo os dedos junto. E quando passar tudo, você pergunta para a criança, qual foi a melhor coisa que você gostou do nosso final de semana, que você vai ver. E depois você volta e me conta para dizer qual foi a sua experiência, como é que foi, se foi exatamente o que você esperava, porque pode acreditar, essa conexão ela é importante e precisa ser intencional. Não adianta, porque se a gente for deixar para fazer, depois eu faço, nunca faz. E foi o que a Andrea falou, né? A gente tem menina, tem menino também. Então, quando você fala de menino, a pessoa tem não, menino não, mas menino também gosta. Adora, inclusive. Menino também gosta de cozinha. Menino também gosta, porque... E menino adora estar com a mãe, né? Verdade. Eles são muito Menino agarrados. eu não tenho menino não, mas eu sei mais ou menos como é, porque eu tenho 3 sobrinhos, então eu sei como é que é diferente. Então, eu quero agradecer a todo mundo. Muito obrigada, Ravine, tá? Pela sua disponibilidade, eu também, de vir aqui conversar comigo, com todo mundo. Te agradeço de coração. Eu te agradeço E por fala, ter me pode falar. convidado para a gente bater esse Chorar um papo, pouquinho. chorar bastante. Oi, Gustavo. Gustavo é o filho da André que tá dando um oi pra gente. Tá? A gente tem que deixar de ter um pouco essa conexão virtual com os nossos filhos e passar a ter mais essa conexão afetiva, principalmente com as crianças. Porque é de pequeno que se aprende. Já existe esse ditado há muito tempo, né? É de pequeno que a gente se aprende. Então, eu vou finalizando por aqui. Muito obrigada a todos. Um beijo. Obrigada, Ravine. Um beijo. E deixa aqui alguma coisa nos comentários se você quiser perguntar, que eu vou responder, tá? Um beijo. Tchau, tchau.